E aí, galera sensacional, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente começa um quadro novo que irá ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas. A gente vai começar o podcast Sensacional. E para começar com o pé direito, nós temos aqui duas grandes convidadas. As duas tiraram 1000 na redação do Enem. Vou falar hoje com a futura médica Tereza Gaioso, de uma inteligência raríssima, e falaremos também com Aline Soares. Ela que, no 9º período, é extraordinária, né? Já passou na prova da OAB, uma prova das mais difíceis que o Brasil tem, e o podcast de hoje vai estar sensacional, vai ser incrível, certo? O podcast Sensacional, ele tem o patrocínio da Uniesp Faculdade e também do Grupo Medway. É eles que tornam possível a realização deste podcast daqui. Fique conosco, vai ser sensacional. Seja muito bem-vinda, TT, seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. É um prazer estar aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Aline. Eu fiquei muito feliz e honrada com esse convite, né? E estou muito feliz de estar presente aqui nesse momento tão especial para esse canal, que já faz quase 9 anos, né, que a gente fez aquele vídeo, né, sobre a redação Nota 1000 de 2016. Então... É isso aí. E seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Fico muito honrada também de estar aqui participando. Realmente dá muita alegria ver os frutos e os resultados que estamos colhendo agora com os resultados obtidos na redação do Enem. É isso aí. E eu vou fazer perguntas, fiquem à vontade para falar, certo? Se quiserem as duas responderem a mesma pergunta, sintam-se tranquilas, certo? Há um roteiro aqui para ficar bem organizado e eu quero começar perguntando qual é o segredo para tirar 1000 na redação do Enem. O que é que se faz para tirar 1000 na redação do Enem? Então, eu creio que treinamento. Tem que se esforçar para fazer muitas redações durante um ano, né? Eu lembro que eu fazia uma por semana, mas quando estava perto do Enem, uns 2 meses antes, eu fazia 2 por semana, e quando faltava, assim, 1 ou 2 semanas para a prova, eu lia todas as redações do ano, eu ficava lendo. E também ficar buscando ler bastante, né? E, inclusive, que a gente tem que estudar, né? Para o Enem, história, filosofia, sociologia. Sim. Ajudava bastante isso para poder contextualizar, para poder argumentar de uma forma eficaz, né? Então, acho que é fundamental, além de se atualizar bastante para colocar dados atualizados. Então, acho que... Mas o segredo deve ser a constância, né? O treinamento. E você, Aline, o que é que você acha que... Eu acredito que o segredo para fazer uma boa redação do Enem é entender que o básico ele funciona. Era algo que a gente repetia bastante na época que fazíamos as gravações da redação Nota 1000 do Enem, que as pessoas elas tentam buscar uma perfeição que vai além do que é pedido. Então, entender que uma redação ordinária se transforma em uma redação extraordinária é entender também a questão das competências, entender as regras. Então, você não precisa ir muito além do que é pedido. Isso pode fazer você perder tempo, então fazer treinamentos constantes, ver o que você está errando para poder melhorar, e isso é suficiente para você atingir a nota 1000 na redação. A Aline que teve um grande diferencial, porque a Aline tirou 1000 na redação do Enem em plena pandemia. A gente teve uma aula e no mês de março, em 8 de março de 2019, parou tudo e a Aline ficou remotamente estudando de forma online. E não por opção, porque algumas pessoas estudam de forma online por opção. Mas a Aline não tinha opção. Conta um pouco dessa experiência aí, Aline. Como foi esse momento? Então, isso foi logo no meu 3º ano do ensino médio, em 2020. O mundo parou, mas os estudos não podiam parar de forma alguma. Era o ano definitivo para ser aprovada no Enem. Então, foi algo muito difícil de se adaptar à questão de videoaulas, fazer treinamento online, sem ninguém fiscalizando, sem ninguém ali ao seu lado, dizendo que está errado e não. Então, eu tinha que ter muita questão da autocrítica, de entender o que eu estava fazendo correto, o que eu estava errando, ter muito foco e disciplina, que era algo muito difícil, você estava do lado da sua cama. Então, era muita tentação mesmo de
parar de estudar para você descansar. Então, foi algo realmente, foi um desafio. Mas eu fico muito feliz que consegui manter a disciplina e atingir os objetivos que eu estava perseguindo. Isso aí, meus parabéns pelo Muito resultado. obrigada. Parabéns, eu estou admirada. Porque realmente foi um ano muito difícil. E eu queria só acrescentar, quando ela falou sobre os erros, né, de sempre ficar observando o que você errou, eu lembro que tinham 5 competências, não sei se ainda é assim, né? Sim. Que era a parte gramatical, fuga ao tema, né? Coesão e coerência. Sim. Também a parte argumentativa, né, e organização, e a proposta de intervenção. Isso. Então, eu ficava observando, Rodrigo sempre nas redações, ele botava canetinhas coloridas, né? Sim. TT, dá para melhorar. Botava rosa, vermelho, verde, então dá para melhorar nisso. E aí, quando eu ficava observando minhas pontuações, então eu ficava sempre melhorando o que estava errando sempre, né? Qual é a sensação, TT, de tirar 1000? Assim, quando você viu que tirou 1000 na redação, qual é a sensação? Tenta descrever um pouco como é essa sensação de tirar 1000. Foi assim, inacreditável. Quando abri lá no sistema que eu vi, na verdade eu não acreditei, né? Eu vi e fiz, manhã, tirei 1000 na redação. E fiquei sem acreditar. Aí na mesma hora eu mandei o print, né? A foto do... Print não, a foto do computador para você e para Fernando, né, Viana, Sim, isso. que também eu sou muito grata, tanto a você quanto a ele. E aí mandei, eu tirei 1000 na redação, eu tô sem acreditar. Aí você, TT, eu acho que você foi a única paraibana esse ano a tirar, porque a gente não tá sabendo de mais ninguém. Podemos publicar isso e tal. Eu fiz, pode, mas assim... eu acho melhor, né, passar o SISU, mas não, vamos divulgar. E aí foi uma alegria, assim, minha família ficou muito orgulhosa, né? Eu acho que a parte mais feliz foi essa, de dar orgulho, assim, para a família, para os amigos, todo mundo ficou muito feliz. No interior, né, tenho família no interior, em Catingueira, e todo mundo ficou bem feliz. Era em janeiro, né, de 2017, então... foi bem especial. Tu foste a única e tu também, Aline. No ano em que tu tiraste aqui no nosso estado, que é a Paraíba, você também foi a única pessoa a ter tirado 1000, ou não? Houve outra pessoa? Não, houve só mais 2 pessoas da Paraíba que eu me lembro. Foram 3. Mas ano posterior, acredito que ninguém da Paraíba tirou nota menos. Neste ano, agora, neste último Enem, também não houve nenhuma pessoa que tenha tirado 1000 na redação do Enem. Houve apenas 96 pessoas que tiraram 980. Ou seja, um corretor deu 1000 e outro corretor deu 960. Desses daí, 9 são alunos meus, são alunos do Grupo Medway, Maravilha. né? E esse é um grande diferencial também que o Grupo Medway tem. Sim. Das 96 redações que tiraram 980 na Paraíba, apenas 9 delas são de alunos do Grupo Medway. É um melhor resultado. Muito e eu bom. tenho a sorte de atrair pessoas como o TT, como a Aline, como esses 9 alunos que tiraram 980. Mas eu lembro que você postou, porque a Aline, além de ser muito inteligente, ela também é influenciadora digital. Sigam a Aline, certo? Sim, eu vou seguir, Ela tem um perfil robusto, com muitos seguidores, a Aline tem. E eu lembro que a Aline postou ela pegando o resultado, ela vendo o resultado, foi emocionante. Legal. Obrigada. Quando eu vi, vejam, não sei se o vídeo ainda está disponível, Está, sim. eu me emocionei, meus olhos marejaram. Eu sou muito fácil de chorar, qualquer coisa me faz chorar. E quando eu vejo alguém chorar, é receita certa, eu vou chorar também. Aí a Aline estava lá, vendo o resultado dela, tirando 1000, eu lembro da emoção que eu senti. E eu me sinto muito como pai de alunos meus. O vídeo de Aline no Instagram é emocionante. Que linda. Fala um pouco sobre essa sensação, Aline. Foi um momento inesquecível, realmente. Na noite anterior ao resultado, o sistema estava dando muita dificuldade para poder acessar. Então, eu fui a 2ª pessoa a ver a minha nota. 3ª, minto. Então, eu não consegui acessar, eu mandei os meus dados para minha mãe e para minha irmã para ficarem tentando e eu dormi. Quando eu acordei no outro dia, eu acordei com a ligação da minha mãe dizendo, abra o sistema agora. Aí eu comecei a chorar antes da minha reação, porque não vai abrir, eu tô com muito medo, porque eu realmente pensava que ou
eu tiraria 1000 ou 0. Eu realmente não tinha nenhuma expectativa mesmo. Eu acredito que eu fiz um bom trabalho, mas para tirar 1000 realmente foi algo impressionante, Sim. porque para É quem não surreal, sabe, né? foi a minha primeira redação nota 1000, foi no Enem. Então, para você que pensa que não consegui atingir nenhuma nota 1000 no meu ano, não se preocupe, o seu primeiro pode ser no Enem. Então, quando eu vi a nota, eu comecei a chorar, agradecer a Deus, fiquei muito contente. E a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi meu professor, Rodrigo Salles, que ele comentava muito sobre as pessoas que tiravam 1000 na redação do Enem, e foi algo transformador na minha vida, né? Não só para a criação de conteúdo, como eu faço nas redes sociais, que é Ensinaline, certo? Acompanhe lá. Servir de inspiração para outros estudantes, principalmente de redes públicas, que têm mais dificuldade em acesso. Então, eu costumo ajudar muito esses alunos, eles vêm tirar dúvidas comigo nas próprias redes sociais e fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu gosto muito de interagir com vocês. Que sensacional, incrível, realmente é muito emocionante. Sigam a Aline, porque o conteúdo dela tem muita qualidade mesmo. E eu vou aqui para a terceira pergunta. Na hora do Enem, como vocês fizeram a primeira, primeiro a redação, vocês fizeram a primeira redação, e no ano de TT houve um grande diferencial que foi o seguinte: no ano de TT tinha matemática e redação no mesmo ano. Era no mesmo Então, dia. no mesmo dia tinha matemática Sim. e redação. Depois do Enem de TT, muita coisa mudou. De Tereza Gaioso. Eu a trato carinhosamente como TT. Eu gosto. E aí a gente mudou totalmente. Né? E naquele ano era muito mais difícil, cada um com as suas dificuldades. A Aline com a dificuldade de fazer uma redação em plena pandemia. Sim. E tirar 1000. TT com dificuldade de fazer matemática e redação no mesmo dia. Tu começaste por onde, TT? Conta aí. Assim, não deu muito certo, justamente porque eu demorei muito, né, na redação. Então, como meu calo era matemática, que Fernando não me escute, mas eu odiava matemática. E aí eu era um pouco lenta, sabe, em fazer as questões. E aí foi por esse motivo que eu não passei, né, em medicina nesse ano, na federal, por causa desse atraso que eu tive. Mas eu lembro que, posteriormente, eu vi que o ideal era, quando eu pegava a prova e via o tema, já todas as informações, né? Porque como a gente treina muito, então geralmente a gente já tem uma bagagem boa, né? Então eu já colocava as ideias que vinham já no rascunho e depois voltava e fazia umas 20 ou 30 questões. Aí depois voltava para a redação, organizava e ia indo sempre para as questões e para a redação, para depois finalizar de maneira perfeita, né? Até porque não é bom ter muito rascunho, né? O teu tema foi intolerância religiosa. O tema que você tirou foi intolerância religiosa. E a gente tinha feito uma redação sobre intolerância religiosa na semana do Enem, não foi? Sim. Eu não lembro se foi na semana ou foi no último mês, mas foi muito importante isso ter acontecido, né? Eu tinha tirado alguns 1000 durante eu fiquei impressionada, ela arrasou muito por ter feito o primeiro 1000 no Enem, mas eu tinha tirado algumas notas muito boas, né, antes no cursinho com você. E no ano anterior eu tinha sido péssima na redação, né, minha nota tinha sido péssima, bem baixa. Acho que tinha sido 780, bem... E aí foi por isso que eu busquei, né, o seu curso. E então eu fiz, eu vou praticar muito esse ano. Eu fiz o que eu fiz de errado e o que eu não fiz em 2015, eu quero fazer em 2016. Então a gente começou, né, nessa luta de ir melhorando. Então, quando foi um mês antes, eu acho, você tinha dito que achava que ia ser alguma parte de intolerância, né? O tema, ou racismo, ou homofobia, ou intolerância religiosa. E aí eu tinha feito e eu acho que até eu pequei no tempo, porque eu queria que minha redação estivesse então não façam isso, é um erro. Então eu queria que a minha redação tivesse perfeita como a que eu tinha feito, mas eu acho que não saiu idêntica, mas eu ficava buscando, eu lembro que eu coloquei isso, eu não sei se eu coloquei, e aí eu acho que eu pequei no tempo por causa disso. O teu tema foi qual, Aline? Foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E foi um tema, assim, não muito esperado, mas que eu tinha uma bagagem muito boa, por causa das suas aulas, por causa também que
por mais que não fosse algo que esperavam, tinha muita bagagem de repertórios socioculturais. Tanto é que eu usei 2 filmes para embasar a minha argumentação, que foi o filme O Coringa, que foi lançado um ano antes, Sim. e o filme O Lado Bom da Vida. Então, foi um tema que eu fiquei muito feliz, muito contente, mas eu era muito estratégica no que diz respeito à organização da redação. Que o calo de TT era matemático, o meu era redação. Para quem não sabe, eu tinha muita dificuldade em fazer redação, principalmente no tempo. Eu já demorei cerca de 3 a 4 horas para fazer uma redação. Já deixei redação pela metade para concluir no outro dia, algo que eu não recomendo que vocês façam, mas é um processo, então eu fui tentando reduzir ao máximo. Então eu fiz primeiro, abri o caderno de questões, vi o tema da redação da Enem, li os textos motivadores, eu fazia cronometrado na minha cabeça, 5 minutos para ler os textos motivadores. E fazia um esqueleto de rascunho de 10 minutos. Então, eu pegava a introdução, separava a contextualização, tese, ia botando os pontos, quais seriam os repertórios que eu iria utilizar. Então, eu fazia tudo isso em 10 minutos e voltava para fazer as questões de linguagem, as 45. Quando chegava às 45, eu fazia o rascunho da redação, 45 minutos, cronometrados na minha cabeça, porque você ficava vendo, né, tirando. Sim. Então, eu via o tempo, aí fazia 45 questões de humanas. Depois que eu finalizava, eu passava para a folha oficial. Eu levava cerca de 30 minutos, 35 minutos para passar limpo, mas era algo muito bom, algo que eu recomendo você fazer. Tipo, não passar limpo depois de você fazer o rascunho, porque você tem que ter aquele pensamento crítico. Você não pode pensar que aquele seu bebê que você acabou de fazer e produzir está perfeito. Você precisa ali reorganizar, inclusive o meu rascunho, eu publiquei na época, está todo rabiscado, e é algo que eu fico muito orgulhosa de falar, que eu realmente consegui montar de forma perfeita e ordinária na folha oficial. E aqui está uma metodologia incrível, né? Uma dúvida que sempre os alunos têm, Aline, é o seguinte: como é que eu faço para agilizar, Rodrigo? Você usou alguma metodologia já que você disse que houve redação que você fez em 3 horas? O que é que tu fizeste para reduzir o tempo na hora do Enem? Tu lembras quanto tempo levou para fazer a redação do Enem? O TT levou 2 horas, foi? Eu acho que foi, não lembro mais, né? Já faz quase 9 anos, E mas tu, eu Aline, não quanto lembro. tempo tu levaste? Eu acredito que foi 1h40. E foi um recorde, assim, porque geralmente estava levando cerca de 1h50, 2 horas, então eu tentei reduzir ao máximo, até porque eu tinha que fazer as questões objetivas, mas algo que é essencial para você conseguir melhorar o tempo, reduzir o tempo, é constância nos treinos e também entender que redação não é sobre criatividade, é sobre conteúdo. Então, se você tem uma bagagem de conteúdo sobre aquele tema, vai ser muito mais fácil de você conseguir desenvolver. Então, o que eu estava pecando bastante era em relação a não ter conteúdo acerca daquele tema. Então, estudar previamente eixos temáticos de educação, saúde, foram essenciais para que eu pudesse ser mais ágil nas minhas argumentações. Isso, só complementando, né, a fala de Aline, é essencial essa bagagem, porque eu lembro que filosofia e sociologia para mim foi fundamental. Pensadores como sociólogo como Pierre Bourdieu e filósofo como Kant, então eu pegava algumas frases, né, e geralmente eu sempre tinha uma estrutura, né, para minha redação já para facilitar em todas. Eu usava sempre os mesmos Repertório. O mesmo repertório, um exemplo. Com efeito, é preciso destacar aqui outro sim, e diante dessa perspectiva é necessário que, já para não perder tempo pensando em outros, né? Outras estruturas, aquelas estruturas isso. iniciais. E aí, algumas frases de pensadores eu já tinha também, momentos históricos, né? Algumas partes essenciais da Constituição, então dados eu também guardava, né? Quando eu via alguma passagem interessante em livro de sociologia ou filosofia, eu já anotava, eita, isso aqui combina com tal tema, se tiver. Então, eu acho que é importantíssimo, muita leitura nessa época de estudo para o Enem. Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre isso para perguntar um pouco sobre escolhas de profissões. Porque
TT está terminando o curso de medicina, a Aline está terminando o curso de direito. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque um grande aspecto que eu vejo para alunos do terceiro ano é a questão da escolha da profissão. É um momento muito difícil. Eu lembro que eu perguntei para a Aline, você vai fazer medicina? Porque é o que todo mundo pensa. E uma redação nota 1000, eu disse, essa menina vai fazer medicina como todas as outras. E aí eu lembro de Aline ter dito para mim, professor, eu não sei ainda se eu vou fazer medicina ou não. Isso me chocou bastante na resposta dela. Eu disse, meu Deus, como ela não sabe? E aí, queria que vocês falassem um pouco sobre escolha de profissão. Sintam-se à vontade. Eu realmente fiquei muito indecisa no meu terceiro ano do ensino médio. Não só em relação à pandemia, mas eu sempre tive dificuldade em saber minha vocação. Então, eu só fui descobrir o que eu realmente queria no último dia do SISU, que eu coloquei direito como opção. Porque, como eu tinha tirado mínimo na redação do Enem e tinha tirado uma excelente nota no meu Enem, eu não tinha certeza se eu queria medicina. Porque era algo realmente esperado por todos, que eu me esforçasse, ou até mesmo fizesse mais um ano para poder passar. Mas eu pensava, o que me faz feliz mesmo? Será que eu vou ficar contente atendendo muitas pessoas, lidando com sangue? Foi algo muito crucial, assim. E minha irmã, ela fazia direito na época, ela se formou agora, e ela falou, Aline, acredito que você vai se apaixonar pelo curso. Então, confiando nela, confiando em Deus, eu coloquei. E eu só fui realmente me apaixonar pelo curso a partir do quinto período, que eu realmente percebi que aquele é meu lugar. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade em saber qual é o seu curso ideal, eu recomendo você pesquisar realmente as áreas. Então, engenharia, medicina, pedagogia, psicologia, direito, são vários cursos além da medicina, que as pessoas, que é algo mais procurado, né? Principalmente pelos adolescentes. Mas que eles saibam que eles podem ter outras vocações, que eles podem se apaixonar por outros cursos também, como direito, que eu super recomendo também. Tu estás feliz com a escolha que fez? Foi uma escolha Muito acertada? feliz. Com certeza. Eu posso ser questionado no início, perguntado por o que é que eu estou fazendo aqui. Mas à medida que você vai estudando, se aprofundando nas matérias, se identificando com algumas, você percebe que é para onde você está. É onde você está. Então, com certeza foi uma escolha muito assertiva, mas que eu demorei um pouco para poder assimilar, mas não trocaria de jeito nenhum por qualquer outro curso. Me perdoe, medicina, mas não troco meu direito por nada. E você, Tete, você está satisfeita com a escolha que você fez por medicina? Eu estou realizada. É um sonho, né, realizado. Eu fico até emocionada quando eu lembro. Vou falar uma coisa, uma situação, né? O meu TCC, a gente entrega no 10º período, né? A gente entrega um ano antes. Então, quando eu estava escrevendo os agradecimentos, eu lembrei de quando eu tirei 1000, e infelizmente, né, eu não passei, porque a minha nota foi péssima de matemática, caiu muito a minha nota, e eu já estava esperando não passar, né? Tanto é que como eu fui a única paraibana, né, tinha sido só 77 pessoas no Brasil que tinham tirado 1000 na redação, então eu dei, né, vocês me convidaram para falar no jornal local e tal, então eu já nas entrevistas falava, mas provavelmente eu não vou passar, né, porque a minha nota não foi tão boa, então eu já estava preparando meu coração para que eu não passasse. E aí, infelizmente, realmente eu não passei, mas mesmo preparada eu fiquei muito triste. E aí eu lembro quando eu entrei no prédio de uma tia minha, e tinha uma pessoa lá embaixo, né, perto da portaria, que quando me viu fez, Tete, você nem passou, né, esse ano de novo, mesmo tirando 1000, né, na redação, será que Deus quer que você seja médica? Aí, quando eu lembro, né, já fico... E aí eu fiquei bem triste, eu não esperava essa pergunta, me calei e saí. E aí, quando eu estava escrevendo os agradecimentos, eu posso responder para essa pessoa que sim, Deus quer que eu seja médica, Ele sempre quis. E eu vejo isso
na minha vocação, que eu nasci para isso. Não Eu chore, vejo. por favor. Para eu Eu não tô- chorar também. Eu estou um pouco emocionada lembrando. Eu vejo isso quando eu estou atendendo e acolhendo a dor do outro, quando eu estou atendendo de uma forma feliz e gratificante, poder ajudar, né, o próximo, que é o amor ao próximo na medicina, é o principal, é o seu principal motivo para se tornar médico. Então, acolher a dor do outro para mim é gratificante, e quando eu também recebo palavras de carinho, eu já recebi presentinho de paciente, então isso me faz ver que sim, Deus quer que eu seja médica, e sempre foi um sonho e eu estou muito realizada. Eu sou muito grata a Deus e a todos, né, porque esse sonho a gente não constrói sozinho. Claro que, graças a Deus, Ele me deu muita força de vontade para não desistir, mas o apoio da minha família, do meu noivo, dos meus amigos, dos professores, que eu sou grata, né, eternamente, do cursinhos e da faculdade, enfim. E eu não quero aqui romantizar a medicina, né? Romantizar ser estudante de medicina. Nada é perfeito, nada é mil maravilhas, e não quero também demonstrar que eu sou uma aluna, que eu fui uma aluna perfeita na faculdade, porque eu não fui, nem uma trajetória perfeita, e nem que meu curso é perfeito, e nem que a minha faculdade é perfeita, mas que é a gratidão que eu sinto por estar realizando esse sonho. Então, é isso. Que bonito. Aline, eu vou agora usufruir um pouco do seu conhecimento. Você tirou 1000 e você continua nesse ambiente do Enem, acompanhando. Eu vejo que você faz postagens, dicas de português, não se fala, não é tal palavra, é isso, é muito massa que você faz. Mas eu vou aproveitar para perguntar uma coisa. O que é que tu achas que cai neste ano? Qual é a tua aposta? E aí eu vou emendar 2 perguntas em uma. Essa é uma, e eu queria que tu aproveitasse para falar um pouco. Leis. Quais leis ajudariam na redação do Enem? A Constituição Federal, ou um artigo específico da Constituição Federal. Por exemplo, neste ano foi aprovada a Lei 15.100. Essa lei, ela proíbe no Brasil inteiro as pessoas de usarem celular dentro das escolas, os alunos. Então, vou já dar uma aposta aqui. Eu aposto que neste ano cai algo relacionado à tecnologia. Como a tecnologia impacta na vida das pessoas. Esta é a minha aposta para o Enem deste ano. Eu posso errar, claro. Ou o Enem pode errar e não fazer o que eu estou pedindo que ele faça. Mas, assim, o que é que tu achas? Assim, qual tema tu acha que vai cair? Qual lei você sugeriria e acha importante? Fala um pouquinho sobre isso. Certo. Minha aposta, como as outras, eu sempre estou focando em grupos vulneráveis. Então, ano passado foi em relação à questão da valorização, né, da cultura da matriz africana. Ano retrasado foi sobre a mulher. Então, eu sempre estou apostando voltado para grupos vulneráveis. Então, mulheres, crianças, pessoas com deficiência, idosos também, que é algo que estão cogitando bastante, a questão do analfabetismo, a tecnologia e idosos. Então, eu acredito que minha aposta vai ser focada, sim, em grupos vulneráveis, pessoas que têm mais dificuldade em relação a se insertar no grupo social. Então, minha aposta vai ser nisso. Eu acredito que vai ser algo voltado ou à questão de crianças, o público infanto-juvenil, ou idosos, que é uma aposta que vem sendo enfatizada bastante e é algo que eu sinto falta também. Mas algo que eu queria que caísse bastante, mas acredito que não vai, é sobre o meio ambiente, porque é uma pauta que vai ter agora, né, um encontro universal aqui no Brasil, a COP30. Sim. Então, eu queria muito que abordassem sobre essa temática, que é tão importante quanto, mas acredito que vai ser focado nesses grupos. E leis e Constituição, vamos lá. Desde aquele ano 2020, que eu tirei 1000 na redação do Enem, eu sempre utilizava como repertório coringa a Constituição Federal de 1988.
E enfatizar também que você não precisa especificar o artigo. Então, eu sempre citava que a Constituição Federal de 1988 abarcava a questão de direitos fundamentais, que está no artigo 5º da Constituição. Então, que você pode usar para praticamente tudo, né? Tudo vai ser voltado para a questão de direitos, para a humanidade. Então, algo fundamental que você pode usar em qualquer redação, realmente. Até então, eu nunca vi uma redação que você não poderia utilizar a Constituição Federal. Sim. E leis. Eu acredito que o Estatuto do Idoso seria muito importante. Lei Maria da Penha, na questão da violência contra mulheres, não só contra mulheres, mas também violência doméstica. A questão também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é fundamental para assegurar os direitos das crianças e do público infanto-juvenil. Então, você pode usar nesses eixos temáticos que você não vai errar e, além disso, vai fundamentar e embasar ainda mais a sua argumentação. Então, eu acredito que se você explorar essa parte jurídica, você vai arrasar, com certeza. Eu acho uma relação muito grande entre o Enem e lei, sabe, Aline? Por exemplo, no ano em que foi publicada a lei seca, caiu lei seca. Sim. No ano em que foi publicada a questão o Marco Civil da Internet, caiu a questão dos dados. No ano 2015, houve uma mudança na Lei Maria da Penha, que foi o ano que Cecília tirou 1000 na redação do Enem. Minha aluna, que inclusive agora é minha aluna também, novamente, ela terminou medicina, Cecília, e ela faz o meu curso online para fazer concursos públicos. E eu acho que ela inclusive é pediatra, a Cecília. E aí, naquele ano houve modificações. Então sempre há, né, a lei relacionada à valorização da questão dos povos africanos, também é recorrente. E na área de saúde, TT, tu achas que o que é importante saber e o que é que tu achas, assim, como estudante de medicina, o que é que você pôde observar que ajudaria numa redação? Então, eu penso em 3 temas, posso falar de 3? Sim, pode falar. Vacinação, né, a queda da vacinação infantil no Brasil, que está bem preocupante. Eu vi que segundo o Anúncio Vacina Brasil, em 2023, todos os estados não houve a cobertura satisfatória, né, para as 4 principais vacinas de até no primeiro ano de vida, que são a poliomielite, tríplice viral, pentavalente e a pneumocócica. Então, é bem relevante falar sobre esse tema. E, inclusive, tem um alto índice também das vacinas que precisam de outras doses, né? Não só de uma. E aí, o abandono dessas outras doses necessárias para completar o calendário vacinal. Então, eu acho que seria um tema bem relevante de ser abordado no Enem. Também a questão do impacto, você já falou, né? Mas o impacto na saúde mental de crianças e adolescentes devido à exposição a redes sociais. Porque pode ter até 2 vertentes aí, né? Tanto para aquela que até viralizou bastante agora, né? Com o vídeo de adultização do Felca, sobre a exploração sexual infantil e muita exposição, né, das crianças, ou também a parte de ansiedade e depressão, que cresceu também, né, muito em crianças e adolescentes. E isso pode estar muito relacionado também a essa exposição, porque os jovens veem tanta, né, uma perfeição nas redes sociais, acho que tudo que está ali, porque eu mesmo só posto coisas boas, né, no meu Instagram, só posto fotos lindas, então quem vê pensa que é tudo perfeito, né, mas não. E aí eu acho que esse seria um tema bom também. E o outro, por fim, obesidade, que essa busca desenfreada, né, por emagrecimento e a busca por esses medicamentos, né, que estão em alta, Mounjaro, Ozempic, e aí as pessoas sem muito conhecimento, né, tem muitos profissionais que não são realmente capacitados para isso, e aí ficam influenciando, né, o uso indiscriminado desses medicamentos. Então, além de dietas loucas, né, para emagrecimento. Enfim, eu acho que esses 3 temas um deles ser abordado. É incrível. Eu acho que o eixo temático saúde e o eixo temático minorias, eles são, como meio ambiente também, são muito importantes. Então,
eu acho legal o candidato, o aluno do Enem, ele fazer uma organização de eixos temáticos, Aline. Não sei se tu concordas comigo, assim. Saúde, o que é que eu posso citar? Minorias, o que é que eu posso utilizar? O que é que eu posso utilizar em meio ambiente? Eu gosto muito de um autor chamado Ailton Krenak. A Academia Brasileira de Letras, ela não teve representantes mulheres durante um longo período. Não teve representantes negros durante um longo período. E não teve representantes indígenas durante um longo período. O primeiro indígena a assumir a Academia Brasileira de Letras, que é uma importante instituição cultural do Brasil, foi Ailton Krenak. Ele tem livros como, por exemplo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que são livros curtinhos, fininhos, você lê em um dia esses livros, mas que fazem uma diferença muito importante na vida do candidato. Assim. Acho importante você ter esses argumentos assim. De filmes e séries, qual é, Aline, a tua série preferida que tu achas que daria para colocar no Enem? Por exemplo, eu vejo que às vezes você diz como usar tal série na redação. Qual é a tua preferida? A minha preferida para inserir em vários contextos é The Office, que é uma série que trata sobre um escritório, que nesse escritório, uma empresa de papelaria, acontece de tudo. Então, desde assédio no trabalho, a questão do racismo, da homofobia. Então, você pode colocar em vários eixos temáticos que você não vai ter erro algum. É realmente bem interessante a forma que eles exploram, de forma cômica, mas também fazendo críticas a esse tipo de postura dentro de um ambiente de escritório. Muito bom. Porque você usou 2 filmes, ou seja, você na sua redação nota também você utilizou 2 filmes, que é uma questão. Rodrigo, eu erro se eu colocar 2 repertórios iguais num filme, eu uso a sua redação como exemplo. Você não erra, a Aline tirou 1000 na redação do Enem utilizando 2 filmes, que foi Coringa e foi O Milagre... O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida, que há um outro também que era... mas que eu acho que foi posterior, que era o Milagre da Cela... Cela 7. Cela 7, que era, mas foi posterior, né? E tratava da mesma questão. E a tua série preferida? Tu gostas de série, TT? Eu amo, mas assim, em relação à redação, eu tô um pouco enferrujada, né? Porque faz muitos anos que eu não faço. Mas a minha preferida é This Is Us. Mas aí eu acho que eu não sei se daria... tem a questão... não sei se daria para algum da tema. adoção. Da adoção poderia ser. Questão da obesidade, né? Também tem. Mas eu não sei, não colocaria porque eu era muito voltada, como eu já falei, né? Com história, eu gostava muito de Constituição, inclusive na minha redação eu usei a Constituição, né? Tanto de 1824 como a de 1988, e Filosofia e Sociologia, literatura também, que eu adorava. Eu amo português, né? Desde pequena, gramática, literatura, e gostava muito. Minhas matérias, desde pequena, eu amava ciências, sendo que gramática, eu lembro das pessoas falarem, ai, que saco, aula de gramática, aula de literatura, mas eu amava. Então, eu sempre fui mais para essa parte de humanas, ou então biologia, química, e aí... Nas redações eu usava mais esse contexto. E o teu livro preferido, Aline? Qual é o teu livro favorito? Que tu indicarias para a melhor amiga? Lê esse livro aqui, amiga, você precisa ler. Eu vou falar um livro que eu inclusive usei na redação do Enem, do meu 2º ano de ensino médio, que eu tirei 940. Foi sobre a questão do acesso aos cinemas, que foi Fazendo Meu Filme, que é um romance que é muito lido pelos adolescentes, que é da autora Paula Pimenta. Inclusive, indico demais, eu gosto muito desse tipo de literatura. E eu utilizei esse livro e eu acabei alcançando a 940, que trata sobre a questão de uma menina que ela é fascinada pelo cinema, então ela tem esse acesso maior, ela era de classe média alta, e eu fiz esse comparativo com as pessoas que não têm acesso a esse tipo de cultura. E, inclusive, ao final, eu fiz algo que o senhor ensinava muito, que era sempre retomar o repertório que você utilizou na introdução. Então, para que a realidade de Fanny
que é a principal do Sim. livro, seja concretizada na sociedade brasileira. Ponto. Nossa, sim, eu fazia muito isso porque o Rodrigo falava que a redação tinha que ser um ciclo, né? Exatamente. Então, se eu falava de um exemplo, de uma frase de Pierre Bourdieu e na introdução eu voltava para ele numa frase de efeito na conclusão, era sempre um ciclo, assim. E também em relação à estrutura, sempre, né, colocava a... Mas eu acho que aí todo mundo deve fazer, que é responder a primeira problemática no primeiro parágrafo do desenvolvimento e a segunda problemática no do segundo desenvolvimento. Essa estrutura, ela é Infalível. padrão, né? E Isso. não é uma opção. O Enem, ele tem uma estrutura. A Aline falou muito bem sobre isso. A redação do Enem, ela não é sobre criatividade. A redação do Enem é sobre você conseguir atender às 5 competências Isso. bem. No ano que tu tiraste 940, tu perdeste de qual competência? Foi na última competência. Na 5? Na 5. Na proposta de intervenção. Na proposta de intervenção. Um disse que eu tinha tirado 200 pontos e outro disse que eu tinha tirado 160. Sim. E acredito que foi isso e na primeira competência que eu tirei 160. Sim. E como é que tu reparaste a competência 1 especificamente? Porque, por exemplo, desses 9 alunos que tiraram 980, todos perderam a linha na competência de número 1, gramática. Como é que vocês fazem? TT já falou que gosta de gramática, né? Então, como ela gosta, teve facilidade. Tu gostas de gramática também. Como é que foi para melhorar nessas competências? Qual foi a metodologia? Tu lembras como é que tu fizeste para melhorar? Sim, eu realmente tinha muita dificuldade em fechar a primeira competência, que vai tratar sobre a questão da gramática, da organização estrutural dos períodos. Então, na fase final da minha preparação para o Enem, eu só estava falhando na primeira competência, então eu ficava batendo na tecla do 960, e algo que eu percebi que mudou totalmente foi reparar erros muito pontuais. Então, a questão de vírgulas, eu comecei a estudar realmente focado em vírgulas. Quais são as regras da vírgula, porque eu realmente estava colocando automático. Eu sinto que tem uma vírgula aqui, o corretor não corrigiu, então eu vou manter. Sim. Mas eu comecei a entender mais as regras das pontuações, a questão da crase também, que é algo muito recorrente. As pessoas ainda têm muita dúvida em relação à crase, então eu focava durante a minha semana para dedicar um período só para estudar a gramática, que é algo que não é muito recorrente, porque as pessoas geralmente focam mais em fazer questões de linguagens, literatura, mas eu sempre dedicava um momento da minha semana para focar em gramática e como associar isso à redação do Enem. Então foi algo essencial para que eu pudesse atingir os vigentes na competência 1 e, consequentemente, o meu na redação do Enem. Isso aí. A gente está indo para a reta final aqui do podcast, passou rápido. Quero agradecer demais a vocês. Como é que se acha TT? Ou TT não quer ser achada, não quer ser encontrada? Porque há também aquelas pessoas que são mais reservadas. Sim. Mas você, TT, como é que a pessoa acha você nas redes sociais? Quais suas redes sociais? Quais seus sonhos aqui para um futuro breve? Você está terminando agora, vai fazer especialização de quê? E eu queria que você desse um recado final para quem assistiu ao episódio aqui do Português Sensacional. Então, Tereza Gaioso, minha rede social, mas eu não sou tão também aberta assim, não, né? Eu acho que posteriormente, quando eu fizer a residência, aí eu vou abrir mais o Instagram. Meu sonho é ser pediatra, né? Desde mais nova eu sonho em ser pediatra e continuei com esse sonho. Eu sou diretora de uma liga acadêmica de cardiologia pediátrica, então foi mais aflorado ainda, né? Esse desejo. E aí pretendo fazer provas, né, em Recife, São Paulo, João Pessoa, Maceió, não sei. E seja o que Deus quiser, né? O teu noivo, ele terminou medicina. Sim, ele é médico. Tá fazendo residência de ortopedia. Vai ser um ortopedista e uma pediatra. E você falou sobre dica, né? Sobre uma dica para o pessoal que está estudando para o Enem. Então, eu percebi que é essencial que você tenha uma rotina de estudo, foque, né? Que é um ano decisivo, mas que você não se prenda só a isso. Eu pecava muito nisso de não
realizar atividades físicas, não fazer terapia, não me alimentar bem. Então, eu acho que são 4 pilares que você tem que se esforçar em tentar fazer durante essa preparação, que são fundamentais, não só os estudos, né? A gente acaba se esquecendo de cuidar da gente. Então, eu acho que terapia é fundamental. Se eu soubesse, eu tinha feito há muito tempo, né? Eu sou muito grata à minha psicóloga, Bruna, perfeita, Bruna Calmon. Ela foi essencial na minha vida e para tratar, né, a minha ansiedade, que eu tinha muitas crises de ansiedade, né? Perdi muitos vestibulares por causa disso, além de questões pessoais. Então, eu digo para todo mundo que todo mundo deveria fazer terapia, porque é libertador. O autoconhecimento, ele é libertador e transformador. Além disso, atividade física, a gente tem que... Claro que às vezes eu não consigo, né? Sempre, mas eu me forço aí sempre. E na época ajudou muito, né? Posteriormente, quando eu percebi o que é que eu estava errando. E aí, atividade física é fundamental. E dependendo da sua fé, né? Da sua crença religiosa, eu acho que também a fé é fundamental, além da alimentação, né? Que eu já tinha falado. Então, esses 4 pilares, fé, alimentação, educação física e terapia, são fundamentais, junto com uma rotina bem organizada de estudos. Deus é importante na vida de uma pessoa? Ah, sim. Ele é tudo, né? Então, assim, para quem acredita, ele é a força que faz com que a gente siga em frente. Ele me deu forças para seguir em frente, para realizar esse sonho. Eu sou grata e... enfim, eu fico emocionada de pensar no tanto de bênçãos que eu recebi em tudo na minha vida, né? E que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena do que eu passei. Fernando Pessoa, né? Tudo vale a pena quando a alma é pequena. Sim. E você, Muito Aline, bom. diz aí, o que é que Deus é importante na vida de uma pessoa? Demais. Pelo menos para mim, ele foi essencial para que eu tivesse forças para estudar e para continuar. Realmente, o meu terceiro ano foi um momento muito de desesperança. Perdi muita esperança porque o mundo estava praticamente sendo destruído por um vírus. Então, eu sempre questionava a Deus por que tudo isso acontecendo logo no meu ano, sabe? E tudo que eu escutava era: a minha vontade é melhor do que a sua. Então, a vontade dele sempre é boa, perfeita, agradável. E isso foi algo que confortou muito meu coração, sabendo que ele estava no controle de todas as coisas. E é algo que eu sempre falo para todos que estão ansiosos com algum peso assim negativo, eu falo: Deus está cuidando de tudo, tudo está no controle, tudo acontece por um motivo. Então, os estudos para mim sempre foi uma fonte de renovação. Então, se eu estava triste, eu ia estudar, porque eu sabia que fazendo tudo com excelência, assim, mesmo tendo só 10% para dar naquele dia, eu ia só dar 10%, que seria o meu 100%, para poder estudar. Então, algo que eu recomendo que as pessoas façam é que não se prendam a uma falha. Eu já tive muitos momentos que eu não conseguia estudar durante a semana toda. E eu pensava que isso iria comprometer todo o meu estudo anterior. Então, você perceber que a perseverança, ela faz a diferença. Então, continue, persevere, descanse, cuide da sua saúde física, psicológica, espiritual também, que vai ser transformador. Pelo menos foi transformador para mim. Você também faz terapia? Faço. Eu fiz todo o meu ensino médio, terapia, e foi algo que melhorou 100% os meus estudos. Entender que a ansiedade, ela é uma doença a ser tratada e não somente um drama ou algo relacionado nesse sentido, porque ainda tem muito estigma. Inclusive, o tema da minha redação foi sobre estigma associado às doenças mentais, então foi algo que eu coloquei a minha autobiografia na minha redação. Então, cuidar da sua saúde mental é essencial para que você possa não só estudar, mas conseguir viver mesmo. E os seus sonhos, Aline? O que é que você quer daqui para frente? TT já sabemos, vai ser pediatra. E você, quais os seus sonhos para o futuro? Os meus sonhos estão relacionados, com certeza, a sempre estudar.
então eu quero me especializar, quero fazer um pós, um mestrado, e então eu quero continuar na área jurídica, me tornar advogada e futuramente professora. Eu tive professores excelentes como o senhor que me inspiraram a perseguir essa profissão. Então é uma meta que eu tenho. Eu gosto muito de ensinar, não é à toa que meu perfil é Ensinaline, justamente porque eu acredito que esse é o meu dom, foi algo que Deus me deu e que eu quero compartilhar os meus conhecimentos para ajudar milhares de pessoas. Você tem uma didática excelente. Será, se você tiver a sorte de ser aluno de Aline em algum momento da sua vida, você será grato. E esse é um grande aspecto. As pessoas acham que a educação está em declínio. Eu discordo totalmente. Eu acho que daqui para frente, professores como a Aline, né, vão ser um grande diferencial na vida de outros alunos e eu penso que a educação só tende a crescer. Palavras finais. Quero agradecer demais a você, TT. Quero agradecer demais você, Aline. Obrigada. Você acha a Aline também? Pode falar, Aline. O meu perfil é @ensinaline em todas as redes sociais, então fique à vontade para me acompanharem, tirarem dúvidas também. Eu estou sempre aberta a discutir, desenvolver dúvidas, então fiquem à vontade para me encontrarem por lá. Ok, TT já falou um pouco sobre ela. Eu quero agradecer demais a presença dessas duas pessoas incríveis. Foi um prazer revê-las. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Obrigado por virem aqui e por começar esse projeto comigo aqui. Tenho certeza de que os próximos que virão, vocês serão sempre lembrados. Ficará disponível aqui no YouTube e no Instagram. Eu vou colocar cortes, certo? Para vocês aí. Pessoal, este episódio teve o patrocínio do Uniesp e do Grupo Medley. Obrigado por tornarem este episódio daqui, por tornarem o podcast sensacional possível. É uma enorme honra. Gostaria que você aqui embaixo comentasse se você gostou, faça sugestão. Gostaria de que tal pessoa fosse aí para o podcast. A gente traz aqui, será uma enorme honra. Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast sensacional.